Olá, boa noite. Começando mais uma live. Oi, Gabriel. Tava curtindo o feriado, Gabriel, hoje? Dona Naí, Lilian, Roberta, Selma, sejam bem-vindos. Lilian, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente não sabe se foi feriado, se não foi feriado, o que aconteceu. Parece que o essencial fechou, o não essencial abriu. Tá uma confusão hoje. Ah, curtiu sim, né, Gabriel? Que bom. Eu adoro. Oi, sogrinha! Seja bem-vinda. Ricardo Portela, seja bem-vindo, querido. Eu também adoro ressaca, Gabriel. Eu amo. Esperando aqui a. Ah, chegou. Acho que agora foi. Vamos lá, Nil. Oi? Oh, oh. Não acredito! Peraí só um instantinho que eu tô com problemas. Arruma aí. A câmera tá virada lá Gente, hoje para nós vamos o outro ter lado. a Nara. Boa noite, querida. Oi, Nil. Que bom você estar aqui com a gente essa noite. O prazer é meu, até que enfim consegui, com Isso. todas as ajudas possíveis. É assim que a gente vai, Nil. É isso aí. Com essas ajudas. Daniele, boa noite. O pessoal está entrando, Nil. Ai, que bom, muito Karina, bom. Telissandra, boa noite. Raquel, Anastasia. Conhece alguém, Nil, das pessoas que eu estou falando? Deixa eu ver. Ah, Ah, sim, Juliana. minha Nil, é tua conhecida. Muito linda essa Juliana, Telissandra, muito querida. eu acho que Telissandra é de São Paulo. Se você puder responder, Sandra. Karina, Daniela. Então vamos lá, Nil. Eu vou Tá pedir ok, para vamos você se embora. apresentar. Tá, ok. Meu nome é Vanilce, mas sou mais conhecida como Nil, que é o meu apelido, do que mesmo como Vanilce. Eu sou psicóloga, terapeuta familiar e também já trabalhei durante muitos anos com dependência química, que também foi um tempo maravilhoso, Uhum, que eu vi muitas pessoas passando por recuperação e era uma clínica muito legal. Tinha uma equipe inesquecível. uhum. E hoje eu trabalho no meu consultório e estou aqui Isso. para contribuir para esse trabalho, essa teoria maravilhosa que é a terapia familiar, que Sistema. até hoje eu estou sempre, a sistêmica, né? Que eu estudo sempre, estou sempre me atualizando, que a gente tem sempre muita coisa para aprender. Uhum. E é um prazer, né? Boa noite primeiro, né? Boa noite. Boa noite. É um prazer poder estar aqui com essa maravilhosa Sandra, muito querida. Agradeço muito pelo convite. Imagina. E é isso aí. E boa noite para todos vocês. Que bom que vocês estão aqui. E Então vamos vamos lá, lá. Nil. O prazer é todo meu. Eu vou começar com a frase que eu iniciei na outra live, que você não entrou, para a gente poder dar seguimento, né, aos casos, a tuas experiências, né, que você tem com relação a, a recomeçar, né? Na realidade seria um novo recomeço. Tanto que Isso. o tempo parou ou passou. Aí até me colocaram, Nil, que o tempo não para. Eu falei, não, é tempo emocional. É isso aí. Então a frase é a seguinte, o Nil, o teórico Bowen, né, da sistêmica, ele fala: relacionamentos não resolvidos com nossas famílias de origem
são os negócios inacabados mais importantes da nossa vida. Isso aí é forte. Forte, Essa né? frase aí acho que quem puder anotar essa frase e deixar num lugar assim bem visível, porque ela é necessário para a vida da gente, né? Resolver as coisas com as nossas famílias de origem. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, e eu vou estar trazendo algumas situações, e vocês vão ver o quanto que é importante essa frase que a Sandra acabou de ler aí. E aí, quando fala... Não, fala você. Porque quando nós pensamos em falar sobre esse assunto, inicialmente foi uma frase que eu li, que até uma amiga minha escreveu no Instagram dela. Eu vou ler para vocês. A frase foi a seguinte: só porque você demorou mais do que os outros, isso não significa que você falhou ou que você é inferior. Eu acho interessante essa frase. E você falhou, você o quê, Nil? Você falhou ou que você é inferior. Sim. Porque quando eu estava falando para a Sandra, né? Sandra, é como assim, dá um clique e você começa a pensar na sua vida. Eu falei, cara, depois de não sei quantos anos, você pensa, caramba, o que eu fiz com a minha vida? Por que determinadas coisas não aconteceram, né? Exatamente, Nil. E agora, né? Aí vem essa frase, né? E agora? O tempo passou, ou o tempo parou, ou não tem mais jeito? Isso não. E essa primeira frase não é que você seja inferior, é que tudo tem seu tempo, né, Sandra? Exatamente. Tudo tem o seu tempo. Às vezes a gente cobra. Uma das melhores coisas é a gente ter essa compreensão com a gente mesmo. Não importa a idade que você esteja, não importa o que você está fazendo a partir daí. Porque se ficar pensando muito atrás, pensar atrás, quando a gente falava na dependência química, né? Olhar para trás é só para você olhar o que você fez que não foi bom para você não repetir os mesmos erros, para não continuar com as mesmas atitudes e desejar uma mudança sem mudar. Então, olhar, quando nós olhamos para trás, precisamos olhar as nossas questões com as nossas famílias, as que estão inacabadas, para resolver. Né? Para você poder viver, para você continuar. Então, não importa. Porque também você pode ficar pensando assim, poxa, o que eu não fiz? Não deixei de fazer. Ficar se condenando, se culpando e fica paralisado naquilo também. Né? Então, o nosso tempo aqui hoje é para falar. O tempo não para, realmente. Exato. Não para, porque a partir de agora você vai deslanchar, vai dar o start para continuar. Não ficar só pensando, não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Nil, eu até falei na live passada sobre o luto. Não foi na live que você ia participar, não. Foi uma live de luto, sobre luto. Do luto complicado, que é um dos lutos mais trabalhosos que a gente vivencia no consultório. É aquilo que você fica assim, a família que eu não tive, os pais que eu não tive, o marido que eu não tive, aí vira aquele lamento. É mais ou menos isso que você está falando, olhando para trás, mas olhando com lamento daquilo que não foi, que eu não vivi. Quando eu fico pensando, né, idealizando, eu deixo de viver aquilo que é possível. O pai que é possível, a mãe que foi possível, que me deu o que ela tinha para dar, o casamento que foi possível com o marido que eu escolhi e que deu também o que ele podia dar, né? Aí, se a gente ficar nesse lamento, paralisa. Aí, como você falou, fica parado e não vai para frente. Seria mais ou menos isso, né? E quando dá, vai dar um clique. Eu falo que dá um clique. Cai assim. Né? Eu vou voltar de novo a falar da dependência química. Né? Quando dá aquele clique, agora a porta abriu, então agora eu vou buscar a recuperação. Então, a mesma coisa na vida da gente. Às vezes dá um clique. Peraí, então eu vou aproveitar esse clique
e vou fazer alguma coisa, não vou ficar só me lamentando. Às vezes dói quando dá esse clique. Quando você pensa e para, meu Deus, eu não fiz nada. O que eu fiz com a minha vida? Dá isso. Dá uma dor, dá um arrependimento. Por que que eu casei com fulano? Por que que eu saí daquele emprego? Por que que eu não aceitei aquela proposta? Então, não vamos ficar no porquê. Vamos ver o que que a gente pode fazer daqui. Vamos ver o porquê. Na realidade, vamos ver o porquê. Mas para resolver, né? Os porquês, às vezes, não é nem tão bom de você entrar em contato, mas eles são importantes. Tem uma amiga minha que está passando por um processo terapêutico, e eu falei para ela sai, tá doendo muito, tá doendo muito. Eu falei assim, olha, dói, mas é bom. Dói, mas é bom. Da terapia, né? Dói, mas é bom. Vai passar. Aquela coisa, né? Vai passar uma hora e você vai conseguir passar para o outro, dar um outro passo, né? Sair disso aí, parece que fica escuro, tudo escuro, mas depois vai clareando e você vai caminhando. É um processo, gente, é um processo. Mas é muito legal, vale a pena. Vale muito a pena. Então, o que você falou seria o despertar espiritual que falam nesses grupos GNA, AA, que a pessoa tem um despertar espiritual? Eu creio que sim. Que você sai daquele aquele processo de mudança, que você sai da negação e começa a abrir os seus olhos para enxergar que está começando o problema, porque até então as coisas estavam acontecendo e eu não estava vendo problema nisso. Exato, estava tudo escuro. Mas não estava milhões de coisas acontecem, eu acabo me prejudicando outras pessoas, acabo deixando de cuidar, de amar pessoas, acabo destruindo a minha própria vida, mas está tudo bem. Mas chega uma hora que você começa a perceber que não está tudo bem. Tá? É o clique. É o clique. Então, nessa hora, tá tudo é a hora bem, que você precisa aproveitar. Eu sempre falo isso. Tá esquisito. Tudo bem, mas tá esquisito. Família com segredo, né? Família com segredo. Aí chega um momento. Chega um momento, né, nesse clique, que você começa, a pessoa começa começa a visualizar. Peraí, tem alguma coisa esquisita. Mas isso não quer dizer que eu vou buscar ajuda ainda não. Estou começando a ver. Depois ela passa por outro ponto, que ela começa a enxergar realmente que a coisa está complicada. Mas ainda está ambivalente. Porque ele sabe que precisa buscar... A gente está acabando falando de dependência química, Sandra. Mas é isso mesmo. Também... É isso aí. Mas olha só, isso, acho que isso a gente pode trazer não só para a dependência química, a gente pode trazer para outras situações também. A dependência química é uma coisa muito forte, vivencial, visceral, né? Que envolve Quando eu trabalhava com dependência química e nas palestras da terapeuta familiar, eu atendia também individualmente os pacientes na internação. E eu falava para eles o seguinte, eu falei assim, nas palestras, eu falei assim, olha, vocês estão aprendendo coisas aqui nessas palestras com os psicólogos, com os conselheiros, coisas que muita gente boa aí não está ouvindo. Vocês estão aprendendo a ter uma vida melhor. Vocês estão aprendendo a respeito de si mesmo, a respeito da vida, do crescimento emocional, porque do desligamento emocional, né, dos fusionamentos, das imaturidades emocionais. Então, eles aprendiam muita coisa. Eu falei assim, vocês estão aprendendo, vocês aproveitarem muitas coisas que vocês estão ouvindo, nem todo mundo está ouvindo agora. E a oportunidade que eles estão tendo também, o Nil, depois de tanta dor, tanto sofrimento, poder virar essa chave e passar a ter uma vida saudável, né? Isso. Por ter acesso a essas questões que muita gente não tem, né? De como ser saudável emocionalmente, como você ter uma vida equilibrada a nível emocional, de relacionamentos, eles passam a ter acesso, porque para eles é questão de vida ou morte, né? E a gente sabe que o dependente químico, né, Sandra, é o paciente identificado da família, é o que denuncia que essa família não está legal. É verdade.
Então é falado muito que o dependente químico é o problema, né? Ele é que é o problema da família. Não, mas ele é o paciente identificado, que Ele está está mostrando que alguma denunciando o problema coisa. da família. Isso aí, é isso aí. Como qualquer outro tipo de problema de algum membro da família que aparece, a gente não tem essa visão dentro da terapia familiar, Uhum. né? Dentro da sistêmica. A visão é que ele está mostrando uma criança que aparece com alguma dificuldade escolar, ele tá avisando ali, olha, tem alguma coisa estranha, está acontecendo alguma coisa, ele está avisando, ele está trazendo ajuda, ele está ajudando, ele tá se entregando para ajudar essa Aquela família. família, exatamente. Que É, está disfuncional. que está disfuncional, isso aí. A gente Então, aprende lá com a Marisete, né, Nil? A gente se empolga, né, Nil? A gente aprende com a nossa! Marisete que o sintoma ele tem um aspecto positivo, né? Que às vezes a gente olha para o sintoma só negativo. Ele está quase, né, tá se drogando, né, vivendo situações super perigosas, mas assim, a conotação positiva do sintoma é exatamente isso. É procurar ajuda para todos. Ele está ali naquele lugar, Isso, falando assim, isso. por favor, vão, né? Alguém nos ajude que Vamos, a família está afundando. Seria mais ou menos isso, vamos, né? não é que ele não cause, né, Sim, problemas, claro. né? Não é que ele cause. Lógico que a gente sabe que muitas coisas acontecem numa família que tem um dependente químico. Mas é importante que a gente saiba que ele não é o único problema, porque o que acontece? Você foca nessa pessoa como problema e se esquece dos outros problemas. Todo mundo Exatamente. para de olhar para si. Olha só, o foco é só o dependente químico. Exatamente. Ele passa a fazer ser o mais barulhento, né? Naquela família que não está Isso aí, bem. isso aí. Nil, vamos Mas falar. então, Ah, então vamos falar do clique. aqui, Então, se deixar. Ô, Nil, tive uma ideia. ah, Próxima live, nossa. ah, Não digo semana que vem, mas a ah, nossa, próxima, a gente poderia falar sobre dependência química, que é uma área que eu amo é, e você tem eu também. bastante experiência. Também sou apaixonada por essa área. Vamos ver se o povo, se a plateia aí Vai topa, topar, né? né? Se Vamos eles ver. acham. As pessoas poderiam falar ok ou não. A Falar sobre Feliciana é do dependência Rio de química. Janeiro. Silvia, conhece a Silvia, Nil? Ela está aqui assistindo. A A Silvia. Ana. A Silvia é lá do. Já estudou com a Marisete. Com a Marisete na Logos. Márcia Martins. Muito legal. Então vamos lá. A Day entrou, lindona, Fernanda. Vai levantando aí. Muito bom, Então, muito bom. a gente está falando de Ah, tempo emocional e tempo cronológico, né? Então, eu vou fazer aqui as duas hastes, os dois eixos que o Moisés Grossman até lançou a Cruz Familiar, que eu estou com o livro dele aqui, que ele fala muito sobre isso, o indivíduo atravessado por essa cruz, onde tem uma haste vertical e uma haste horizontal. Nil, eu tô sem flip chart, tá? Então, vai espelhar. tá ótimo, tá É ótimo. alguma coisa. Já. Então, essa haste aqui vertical é o nosso passado. Seria a nossa família, a história da nossa vida, a família de origem, né? Tudo que a gente vivenciou lá atrás, toda a nossa bagagem emocional foi construída aqui no passado, né? E nesta haste vertical tem o tempo emocional, né? Que envolve a infância que a gente viveu, envolve a adolescência, até chegar ao jovem adulto. Eu estou fazendo bem assim, só para... Então, isso aqui está dentro de nós como se fosse... A gente pode imaginar como uma haste vertical. Só que nós somos também atravessados por uma haste horizontal. Essa não para. Por quê?
é o tempo cronológico. Isso. A gente não poderia se congelar, né? Tão bom se a gente pudesse se congelar nessa haste, né? Viver com 40 anos, 30. Então, aqui é a sociedade, é o mundo. E aqui que a gente desempenha, Nil, os nossos papéis. A gente precisa ser menos filho aqui, né, na nossa família de origem, para poder o quê? Ser marido, esposa, ser profissional, né? Ser pai e mãe. Então, a gente precisa se despedir emocionalmente aqui desse passado, dessa história, dessa família de origem, para que a gente possa voar, né? O avião levantar voo. Aqui é aeroporto, né? Que a gente se preparou ao longo da nossa vida para poder voar aonde? Aqui, para a vida. Porque filho é para o mundo, né, Nil? Filho não é para ficar aqui. Então, a gente precisa ser menos... Agora, quando a gente tem questões mal resolvidas na nossa família de origem, no nosso passado, emocionalmente a gente fica paralisado nessa situação. Não é verdade, Nini? Isso aí é super importante para quem está... Porque acontece isso realmente. Então, quando eu falo do clique, você falando isso aí, eu me lembro, né? Vou contar os causos, né? Como você fala. Causos, exatamente. Vou trazer um causo do clique e dessa paralisação. E quando deu o clique na pessoa, né? Uhum. Essa pessoa, ela já estava num processo terapêutico e ela começou a perceber que ela vivia agradando todo mundo. Ela não conseguia dizer não, ela dizia sempre sim para todo mundo, ela era a pessoa mais simpática do mundo, ria para todo mundo. Era qualquer um que tivesse assim na frente dela, ela estava sempre muito simpática e muito só dizendo sim. E os relacionamentos dela, tanto principalmente com as mulheres, né? Estou falando de uma mulher. Ela se relacionava de uma forma que ela ficava muito fusionada na relação. Porque, na realidade, Sandra, ela estava buscando nessas mulheres uma mãe. A mãe idealizada, né? Aquela lacuna que ficou lá aberta, ela buscava ser preenchida. Então, ela buscava nas mulheres uma mãe, mas ela não sabia. E era uma coisa tão impressionante que ela... Não, é inconsciente, é isso mesmo, para ficar bem claro, isso é inconsciente. Mas que ela parecia um imã. E quando ela se aproximava de pessoas, sempre aparecia alguém para complementar com ela a necessidade dela, de afeto, de amor, de cuidado. Então, era uma relação muito de dependência, né? Então, ela sempre achava o codependente, a história lá da codependência, né? Sempre achava alguém que contribuía com essa necessidade dela, porque, na realidade, a outra pessoa também, provavelmente, na missão familiar dela... Isso é muito importante, né? Falar sobre isso. Na missão familiar dela, ela devia ser aquela que cuidava. Então, ela sempre que cuidava da família, cuidava da mãe, cuidava dos irmãos, foi a escolhida. Então, ela sempre encontrava pessoas assim. E ela foi quando ela deixou de fazer muitas coisas na vida dela, principalmente na vida dela afetiva, né? Por quê? Porque ela estava sempre ainda paralisada lá, esperando resolver essa questão dela com a mãe, mas não da forma, né? De que forma que ela estava tentando resolver? Buscando ser preenchida com outra mãe. Ficava catando mãe aí para tudo quanto era canto. Mas ela não resolvia. Estava sempre... Por quê? Porque ela precisava resolver lá com a mãe dela, aceitar a mãe dela do jeito que a mãe dela era,
Aquilo que a mãe dela pôde dar, né? Que isso aí que você falou. Bom, então eu vou contar pausa. Aí, tô contando, né? Ela me contou que teve uma vez que ela estava num avião e tinha um casal. Estou contando esses detalhes, porque esse detalhe foi muito importante para ela. Porque foi quando, eu estou falando isso, assim, quando você começa a perceber as coisas, quando as coisas começam a te incomodar. Porque enquanto as coisas não nos incomodam, fica tudo bem, estamos na zona de conforto. Passa batido. Mas quando elas... Passa batido. Quando a coisa começa a nos incomodar, aí eu tenho que ver o que é que está acontecendo. E ela estava no avião e tinha um casal do lado dela. E o comissário de bordo perguntou o que eles queriam comer e perguntou para ela, o que você quer? Você quer comer frango ou peixe? Não sei o que foi lá. Aí, em vez dela responder, da esposa, o marido que respondeu pela esposa. E ela ficou indignada com aquilo, mas como é que pode um negócio desse? Mas por que ela não respondeu? Mas, na realidade, ela estava se vendo ali. Nessa ela estava o dependência que eu não ela vi? tinha. Ela estava se vendo. Incomodou porque ela estava se vendo. Aquilo ali foi um espelho para ela. E que é o que muitas vezes acontece quando nós nos incomodamos com alguém. É bom a gente parar para ver, porque esse alguém pode ser a gente. Né? Não incomoda à toa. Né? O outro não nos incomoda à toa. Tem alguma coisa que bate com a nossa dificuldade. E foi o que aconteceu com ela. Aquilo chamou muito a atenção. E aí, continuando nesse processo, ela teve um sonho muito interessante. Que ela morava numa casa que tinha uma varanda, tinha uma gaiola, e em frente à gaiola tinha uma floresta. E ela era o pássaro que morava dentro da gaiola. Quando ela percebeu, a janela, a portinha da gaiola estava aberta. Ela empurrou a portinha, saiu, deu uma volta na floresta, assim, não foi na floresta, não. Ela só foi em frente, assim, em frente à casa. Deu uma volta e voltou para dentro da gaiola. Olha a dificuldade que ela... O voo é baixo. Quando a gente sai de casa, da nossa família de origem, com situações inacabadas, como eu falei no início da frase do Bowie, a gente vai para a vida e voa abaixo, né, Nil? Olha, a Tina entrou aí. Oi, Tina! Queridona! Oi, Cris! Beijo! E aí eu lembrei da frase que a Tina sempre fala, né? Ela, por exemplo, quando ela falou, esse marido falou por ela, no mínimo num relacionamento, ela, como é que é a frase da Tina, Nil? Peraí. Ela amou e se perdeu. Isso aí é sensacional. É se entregar sem se perder. Eu tenho usado muito essa frase. Ela se entregou para esse relacionamento e se perdeu enquanto o quê? Enquanto pessoa. Enquanto indivíduo. E quantas pessoas entram nos relacionamentos, Nil, dessa forma? Se perdem. E não precisa ser, Sandra, com o marido, com o namorado, mas com as pessoas. Você vê, ela se perdia nos relacionamentos, porque é interessante que eu, trabalhando essas questões da família, eu tenho ouvido alguma coisa assim, eu não estou vivendo a minha vida, parece que eu não existo. Frases assim, que eu ouço, que eu fico assim, gente, mas é porque você não está sendo você mesma. Você está sendo um personagem. Exatamente. Nas relações. Né? Exatamente. Você não é você está sendo o que agrada, né? Você está sendo o que faz a vontade do outro.
Você está sendo, né, quando a gente passa aquela tarefa de missão familiar, Uhum. né? Aí você vê ali qual foi e qual é a sua missão. Uhum. E dependendo da sua missão, você fica ali como aquele personagem. E quando, né, dá esse clique, quando a pessoa percebe, ela fala, eu não sou eu não tô vivendo, são 20 anos, 30 anos de relacionamento e eu só fiz o que ele quis. Uhum. E aí fica só falando do marido, fica só falando do marido, fica só falando do marido. Eu falei, peraí, vamos falar de você. Exatamente, ela perde Ele, total ele faz contato com... isso. Uhum. O que você está esperando dele? O que você está esperando desse marido? O que você está esperando desse marido que ele não vai te dar? Porque já tem 20, 30 anos que você está esperando. O tempo passou, mas parou, né? Exatamente, está paralisado emocionalmente. Tá E aí, paralisado continuando com emocionalmente. relação a essa haste horizontal e vertical, Nil, no caso, quando você fica paralisado emocionalmente, você vive mais lá no passado, com a idade emocional que você paralisou. De repente, não sei, essa pessoa está num lugar de uma filha, em busca de um pai que não teve. E aí, o outro exemplo que você deu, dessa mãe que... A gente sai igual criança procurando mãe ou pai, mãe ou pai. Aí pode ser no chefe, pode ser no pastor, pode ser com cônjuge, né? Querendo preencher e resolver algo que não cabe àquela pessoa, porque ela não vai preencher, como você falou, Nil. A conta não é dela, a conta é lá de trás. E quem tem que resolver é você. Né? Então a pessoa fica no casamento, ele não me ama, ele não me dá atenção como deveria. Igual a criança. Né? Querendo a atenção da mãe, que a mãe não dá atenção, que a mãe está sempre trabalhando. Né? E aí é o que a gente fala, a criança não casa. Quem casa é adulto, né, Nil? E fica naquela... E aí onde acontecem as separações, as traições. Porque se é uma criança, como é que vai casar? Se é um adolescente ainda emocional, como é que vai manter o casamento? Não tem maturidade emocional para isso, não tem. né? Então, quando a gente vai para a vida sentado na mesma cadeira que ficava lá na família de origem, Nil. Só que agora... eu lembro, Sandra. Você falando sobre a idade emocional, eu lembrei também de um outro caso, de um rapaz que eu conheço. Um rapaz, mas já é um jovem senhor, porque ele tem mais de 60 anos. É mesmo? Um senhor, né? Esse homem, ele passou a vida inteira fazendo companhia para a mãe. Ele fazia, o Sandra, ele fez todos os cursos imaginários. Né? Curso de cabeleireiro, curso de segurança do trabalho, fez curso de sobrancelha, fez curso de tudo. Mas ele não conseguia trabalhar. Não conseguia trabalhar. Está com 60 e poucos anos e continua morando sozinho com a mãe. Só ele e a mãe. Não se casou, nada. Está lá fazendo companhia para a mãe. Literalmente não saiu de casa, Nil. Não saiu. Está ainda preso lá no passado. Família. Ele não conseguiu ir para a vida, para a sociedade e construir a sua individualidade. Isso. Porque olha como que isso é forte, né? Sim, porque ele queria até. É uma coisa que eu acho que era o Moisés que falava, Moisés Grossman. Ele falava, a pessoa até quer, mas ela não consegue. Não consegue. Sabe? Ela quer, mas não consegue. Eu ouço muitas pessoas falar, mas eu não quero estar assim. Tá, mas tudo bem. Ainda bem que você não quer, né? Porque assim, quando a gente vai na vida, Nil, construir a nossa individualidade, só a gente pode fazer isso por nós. Ninguém mais. A mãe não pode fazer isso pelo filho. O pai não pode fazer isso. É a gente com a gente mesmo, com as nossas
próprias pernas. Não é verdade? Por isso que é importante, né? Eu tenho uma amiga que ela falou hoje para mim. Eu queria poder gritar para as mães. Deem atenção para os seus filhos. Para que não fiquem essas lacunas, né? Mas eu ainda acrescento. Que era até uma conselheira lá da clínica que ela falava, eu gostava disso. Porque ela também já tinha... Ela estava em recuperação, já tinha muitos anos, e ela falou isso. O que nós precisamos dar para os nossos filhos é amor e limite. Então, eu acrescento, dê atenção para os seus filhos, mas dê limites também. Né? Porque não adianta você só dar amor. Né? Tem muitas mães que ficam só cuidando. Eu quero ser uma boa mãe. Aí faz todas as vontades, faz prova, faz até a prova de faculdade. Eu sei que tem mães aí que estão ouvindo. Faz a prova da faculdade do filho. Tem mães que fazem isso. Fazem a prova da faculdade, fazem coisas que não ajudam. Sabe? Eu sei que é uma intenção assim boa, maravilhosa, de querer ser uma boa mãe, boa, mas com limites também. Que provavelmente ela está fazendo isso também por um motivo, né, Sandra? Está querendo ser boa demais, está cuidando demais, está fazendo demais, está dando demais. E eu sei que é complicado o sim e o não do filho. Até quando eu posso falar sim, até quando eu posso falar não. Porque não existe, não tem curso assim, como ser mãe. É verdade. Né? Da mesma forma que não tem curso como ser filho, né? Mas é isso. Isso aí. E sem limite não tem hierarquia, né? Isso. Fica tudo igual. Aí é quando a mãe parece que fica meio que irmã ou então amiga dos filhos, né? Não fica aquela posição de liderança. Porque o líder diz não, diz sim, não. Né? Isso. Então é importante. Não consegue. Por isso que é bom ver também o que está acontecendo com essa mãe. Por que ela está só dizendo sim? Por que ela está cuidando demais? Por que ela está controlando demais? Porque isso é uma forma de também estar controlando. Né? Controlando tudo. Fazendo tudo, controlando tudo. E de alguma forma, a pessoa pode estar prendendo o filho ali com ela. Exato. Porque se você faz tudo para o seu filho, sabe? Ele não sabe fazer, não sabe fritar um ovo. Como é que ele vai para a vida? Uma coisa é fazer tudo pelo filho quando o filho está pequenininho, né, Nil? Aí entra a questão do ciclo vital. Outra coisa é fazer tudo pelo filho um adolescente que já está indo para a vida, né? E ela tratar ele como se fosse uma criança. E não é. Justamente. Já é outro momento. Em vez de você estar ajudando, você está atrapalhando no crescimento emocional do seu filho. Atrapalhando esse voo. E às vezes está fazendo com que ele fique dentro da gaiola, né? Com toda a boa vontade, com todo, né? Com todo o bom tratamento, aí fica na gaiola, voa abaixo. Porque pensar, né? Melhor ter esse conforto todo, ter alguém que esteja fazendo tudo, é melhor do que sair para voar. Porque de repente não consegue nem voar, porque não sabe. Não sabe voar, exatamente. Não sabe, a asa, né? Não está fortalecido os músculos da asa para voar. É o que acontece. Nil, então, em vez... só me responde uma coisa, são que horas? Porque o meu iPad já apagou aqui, são que horas? São 15... São 8h43. Ah, tá, então a gente tem tempo. Eu nem contei os causos todos. Tá, deixa eu só falar aqui sobre essa questão da saída da família de origem para você continuar contando os teus casos. Existem duas formas traumáticas da gente se desligar da nossa família de origem, achando que está resolvendo e não está. Uma é o corte emocional, que é fugir da família de origem. Nil, tem como fugir da família de origem? Você que já foi para os Estados Unidos.
Você pode ir para a China. Para a China, que ela vai dentro de você, Para a né? China, vai. Não adianta, você vai, volta, você casa, Ah, separa, casa, separa e volta para a família, e volta para volta a para a casa da mãe. família. Volta para um lugar que nunca saiu, né? De onde nunca saiu É, emocionalmente. Então, é, muita gente, por conta de mágoa, ressentimento, dores do passado, acaba cortando. E aí a gente fala que sai de casa colado pelas costas, pela família de origem. Por quê? Ela vai aqui atrás do teu cangote, né, Nil? Falando é, português claro. E essa é, saída é uma das piores resoluções, formas de resolver, né? Fugindo, cortando, por quê? Aí você repete inconscientemente, sem saber que está fazendo isso. A mesma situação, situações de dores que você deixou lá inacabado na tua família de origem, não é, Nil? é. Tem muitas histórias, assim, muitas Então me histórias super conta interessantes. um caso Tem de uma tantos. pessoa que saiu da sua família de origem colado pelas costas. Eu acho eu estava pensando, não sei se eu dou exemplo daquela. Eu não sei se quem está assistindo essa série, ou quem já assistiu a This Is Us, né, Uhum, que é muito interessante, mostra muitos casos, assim, casos de família que acontece, e é muito interessante. uhum, Tem a história que até hoje estava contando para a Sandra, não vou falar quem é o personagem, para quem estiver assistindo, ainda não chegou aí, é a história de um homem que o pai dele era alcoólatra, o avô também era alcoólatra. uhum, E ele saiu, ele saiu com a família nas costas. uhum, Porque com essa questão aí mal resolvida lá com a família, ele acabou. Ele se tornou um alcoólatra também. E ele foi para a guerra. E quando foi para a guerra, ele continuou lá bebendo. Só que ele tinha um irmão que ele amava muito, esse irmão. E esse irmão, talvez a missão dele familiar, não sei se o autor sabe, entendia de terapia familiar sistêmica, ele era o que salvava, aquele que era o responsável pela família, o uhum, irmão dele. E que ele amava muito, esse irmão dele é sensacional. E ele acabou, no momento lá, num passeio que ele estava fazendo de barco com um garoto, ele acaba brincando lá com as bombas e para matar os peixes. Aquela bomba, aquele negócio que você puxa assim. Granada. Granada. Uhum, Aí acabou uma criança morrendo por causa desse momento dele de irresponsabilidade, de imaturidade emocional. O uhum, garoto acaba morrendo. E aí ele já era uma pessoa revoltada por causa da família que ele tinha. O pai alcoólatra, que tratava muito mal a mãe, uhum, e aí ele sumiu do mapa. Esse irmão que ele amava muito morreu, uhum. e depois ele começou, depois de uma série de coisas que aconteceram, que quem estiver assistindo, quem for assistir, ele buscou o Alcoólatras Anônimos e começou a buscar ajuda. A se E ele recuperar. encontrou buscar recuperação, ele já estava em recuperação, e tinha outras pessoas que estavam em recuperação também, que estavam junto com ele nessas salas, né, de AA. Uhum, E tinha uma mulher que também estava buscando recuperação e também estava tentando de restaurar o casamento dela. E ela tinha um filhinho e ela estava tentando, porque por ser uma alcoólatra, também criou muitas situações lá e aquelas coisas todas. uhum, E ela teve um momento lá, uma cena que eu achei que foi muito interessante, uhum, que ela falou assim, que ela estava com medo de se encontrar com o marido num restaurante. Eles deram uma carona para ela, então ela ficou olhando assim para a janela, assim, para o restaurante, e ela falou, ela estava com medo de entrar. Aí esse amigo dela
chegou para ela e falou assim: você vai ficar esperando mais 40 anos para ficar bem? Nossa, é muito forte, hein, Nil? Muito forte, né? Não, essa série, gente, tem muita coisa legal, muita coisa que você pode pegar para sua vida, pode pegar para sua profissão, para quem for psicólogo que está aí assistindo. Tem muita coisa legal, é muito emocionante. Então, nós jantou, e tem uma outra história também nessa série de uma mulher que eu acho também sensacional, que ela trabalha, já tinha casado, já tinha filhos, ela começou a trabalhar e já estava trabalhando um tempão numa empresa e ela foi demitida. Ela ficou super assim, aborrecida, porque como que ela podia ter sido demitida, já que ela era uma boa profissional? E ela continuou depois procurando emprego e não conseguia. E um dia, onde é que foi o que aconteceu? Um dia, ela ia na casa da mãe dela. E aí mostra as cenas, né, do passado. Porque no passado, ela queria ser bailarina. E o pai era um pai muito amoroso. E a mãe era uma mulher mais firme, mais racional. E o pai mais emocional. Então, ela queria ser bailarina desde que nasceu, porque o pai falou que você não aprendeu a andar andando, você aprendeu a andar dançando. Então, ela acreditou naquilo, que ela era uma bailarina. E ela, né, e aí ela começou a procurar, ela foi convidada para fazer um curso. O pai falou assim: não, com certeza, mas a mãe não, peraí. Vamos ver aí como é que estão as nossas finanças. Aí só sei que o pai conseguiu passar a conversa na mãe e ela começou a fazer o curso. E ela já estava dançando um tempo e ela não foi. Já na adolescência, tinha um espetáculo que eles iam escolher as bailarinas. E ela não foi escolhida. Nesse tempo, o pai dela ficou doente. E aí a mãe foi. Depois, logo, o pai morreu. Aí ela chegou e falou para a mãe: mãe, eu não fui escolhida para ser bailarina, para estar nesse espetáculo. Aí a mãe: você sabe, né, minha filha? Você talvez não tenha muito jeito, talvez não é realmente, eu acho que não é isso que é para a sua vida. Então, minha filha. Quem validava ela era o pai. E o pai morreu. Era. Aí ela pegou um livro, e nesse livro se mostrava as profissões, outras profissões, e ela entregou para a filha. Aí ela falou assim: ué, mãe, não estou te entendendo. Eu sou bailarina. Eu disse: não, minha filha, você vai fazer uma faculdade. Aí ela fez a faculdade, tudo, ficou com essa. Ela tinha muita dificuldade de enfrentar, né? Quando fala enfrentar, é dizer: mãe, eu gosto disso, mãe, eu não quero isso. Não é peitar, né? É mostrar para a mãe aquilo que gosta. Ela não tinha coragem. Se posicionar. Tanto que quando ela foi na Naíla já adulta, né? Já casada, então eu vou voltar mais mais para frente. Quando ela já estava casada e que ela tinha que contar, a prima dela, que foi criada junto com ela, falou assim: você vai contar para nossa mãe que você está desempregada? Aí ela falou assim: para com isso. Tipo, você sabe a minha dificuldade de falar as coisas para minha mãe. Aí ela foi e contou. Ela contou, mas com muita dificuldade. E a mãe imediatamente: não, minha filha, vamos logo procurar, vamos mandar uns e-mails para você procurar um emprego. Mãe, eu já fiz isso, pode deixar que eu faça. Não, eu faço questão. Eu vou te ajudar. E aí ela ficou assim, meio engasgada com aquilo. Aí chegou uma hora que ela falou assim: eu vou lá conversar com minha mãe. Aí chegou para minha mãe e falou: sua mãe, eu quero te falar que naquela época, lá quando eu era adolescente, eu fiquei muito chateada. Ela teve essa conversa com a mãe, ela teve coragem. De falar para a mãe o que ela sentiu naquele momento.
Aí a mãe ainda foi, explicou, eu fiquei muito chateada e eu até hoje não, não fiz o que eu quis, né? Realmente eu gosto do balé, eu não fiz o que você, eu não fiz o que eu quis. Eu fiz o que você quis. Quando eu falo que tem algumas pacientes que falam assim, eu acho que eu não existo, Uhum. porque eu não sou eu sou um personagem. Eu sou aquilo Impressionante. que o outro quer que eu seja. Eu sou aquilo que o outro quer que eu seja. Isso é muito forte. Eu não sou eu sou aquilo que o outro quer que eu seja. Isso é muito E ela, dolorido. muito dolorido, muito, muito. Porque não é uma coisa fácil assim também de não ser, né? Não é fácil. Não, eu não estou aqui criticando, eu estou mostrando assim o quanto que isso é difícil, não é fácil, Sim, não é claro. fácil, né? Aí ela foi, a mãe foi, pensou, aí chegou para ela, minha filha. Aí ela contou tudo o que estava acontecendo naquela época, na questão financeira e tudo, coisas que ela não ia entender naquela época. E falou assim: minha filha, você me desculpa. Me desculpa. Me desculpa se eu fiz isso com você. Bom, a partir dali foi muito bom, né? Porque foi uma reconciliação ali com a E mãe. levou quantos anos para fazer isso, o Nil? Quanto tempo que ela levou? Eu acho ali que esse caos é da série. Ela tinha. Eu estava contando outra história, né? Não terminei de. Não, contei sim. Uhum. Contei sim. É, Levou quantos anos? eu acho que ela ali devia ter uns 40 anos. Nossa. 40 anos. Aí ela chegou em casa, a mãe dela não morava num lugar perto. Aí ela voltou para casa e, e chegou toda feliz. O marido abraçou e ela falou assim: como é que você está? Me sentou muito bem. Tenho novidades. Hum. Aí eu achei sensacional. Ela falou assim: eu vou fazer aquilo que eu quero ser, que é na área da dança. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas como é que ela vai fazer? Já com 40 anos ela vai voltar? Com essa idade, né? Uhum. Aí ela falou assim, aí aparece, eu não lembro mais como é que é bem essa cena, mas o que ela fez? Porque quando você assiste, você pensa, então ela vai voltar para dança. Sim, a dançar. Não, a dança é. Mas ela não, ela resolve ser professora de dança. Nossa, E montou um estúdio para ela. que tremendo, Nil. Quer dizer, retomou o Muito legal, projeto né? de vida dela, né? Aquilo que ela mais É, amava e abriu mão porque a mãe não validou naquele momento, né? é, é. Aí a mãe foi na inauguração, aí deu alguns problemas, mas não por causa da mãe, mas por causa do espaço. E é isso aí. Às vezes você está nesse momento de crescer e você acaba. As coisas acontecem. Né? Uhum. Parece que. Eu lembro na época que eu estudava na aula do Moisés. Oi, deu uma queda aqui, Nil. Onde parei? Não, você estava falando do. Você acabou de Do falar que ela Moisés? abriu o estúdio, né? É, ela abriu o estúdio e depois aí a mãe foi na inauguração Uhum. e algumas coisas aconteceram naquele momento da inauguração, não por causa da mãe. Uhum. Mas o que eu estava falando, Hum. né, que deu aí uma parada, é que nesse processo de mudança, nessa caminhada, quando você busca as mudanças na sua vida, coisas acontecem. Coisas já acontecem para quê? Para você paralisar, para você não continuar. Para te impedir. Porque quando você. Para te impedir, porque essa saída, você deixar de ser uma adolescente emocional para se tornar um jovem adulto, não é fácil. É. Não é fácil.
É doído, mas é necessário, é importante você acompanhar, né? Hoje eu dei até um exemplo aqui com os bonequinhos que eu tenho. Vou mostrar aqui. Hoje eu dei um exemplo de uma paciente minha. Eu falei isso aqui, essa aqui é você. Você na sua idade. Essa aqui é você ainda adolescente. Para você acompanhar a sua idade cronológica, a sua idade emocional, onde é que você está? Eu perguntei para ela. Então, você tá vendo bem, Sandra? Tô, acho que o pessoal tá vendo. Né? Então, nós estamos nesse processo de fazer isso aqui, ó. Né? A idade cronológica, acompanhar a idade a nível emocional. Você ser adulta que você é. Aí eu perguntei para ela, onde é que você ainda está nessa caminhada? Ah, eu estou um pouquinho mais distante. Ainda estou um pouquinho. Ainda não chegou lá, mas está indo. Ainda eu estou indo, Eu achei ótimo. Eu tô um pouquinho mais distante, que eu ainda tentei ajudar um pouquinho, chegar mais para aqui. Eu estou um pouquinho mais distante ainda para chegar. Então, isso acontece. E nessa caminhada aqui, né, da adolescente para jovem adulto, às vezes, estou vendo que você está rindo. Está rindo. Às vezes não é fácil. Coisas vão acontecer nessa caminhada aqui que dá vontade de parar, dá vontade, eu quero o colo da mamãe, eu não quero rodar o mundo, né? Foi o que eu ouvi hoje. Eu quero rodar o mundo. Eu quero largar com esse negócio desse meu trabalho, que é muito simples. Nada, eu quero é viajar, eu quero. Eu falei assim, meu Deus, quem é que está falando? Quem é que está falando aqui isso? Porque tem um momento para viajar, né, ô Nil? Pois é, só viajar. Não é uma viagem, né? É porque ela vivia viajando e ela casou com uma pessoa. Entendi. Ela que complementava com ela. Deixa eu ver o que tem aqui. Sim. Esse aqui, ó, complementava com ela. O papai e a filhinha. Pai da adolescente. Então, é assim mesmo. Pai da adolescente. Tá aqui, de mãozinha dada, ó. Então, viviam viajando, mas nesse processo ela começou a ver, sabe? E aí eu chamei ele para terapia de casal. Hoje eles fazem terapia de casal. E para cada um ir pro seu lugar, né? De homem e mulher. Casal de homem e mulher. 2 adultos, homem e mulher. Quando sai dessa cadeira do homem e da mulher, eles vão ocupar outra cadeira de pai, mãe, filha, adolescente, filha, criança. Teve uma vez, Nil, que eu recebi um casal no consultório que parecia que a mãe estava levando um bebê. A esposa, parecia uma mãe levando um bebê. Eu não estou dando conta dele, toma! Pra mim. Epa! Eu não vou cuidar de bebê aqui. Então, assim, emocionalmente... Isso a gente tem que tomar maior cuidado, né? Emocionalmente, ele era um bebê. Ele tinha, acho que, 170 quilos. Comia assim... Isso é coisa aqui de bebê. Né? De mamar, de comer sem limite. Emocionalmente falando, seria mais ou menos equiparando a uma idade emocional de um bebê. Então, assim... E quando começa mãe com filho pequeno ou adolescente, aí começa a crise. Não tem casamento. Papai não tem tesão pela filhinha. Filhinha não tem tesão pelo papai. Nem mamãe tem tesão pelo filho. Isso aí. Aí entra as traições e por aí vai. Nil, para a gente poder ir fechando, são que horas, Nil? Só para ter uma noção que vai acabar... Nossa! 9h05. Eu não falei todos os causos, já são 9h03. Então vai fechar, Nil. Então eu vou fazer o seguinte, só para a gente fechar, eu vou falar uma frase do Bowen, que retrata muito o que a gente falou na live de hoje. Né?
Entender a minha história com os meus pais é uma forma de se curar. A gente se cura na família, né? Não tem jeito. Não tem como fugir. Isso aí. Porque enquanto eu olho para os meus pais, a ferida sangra como era quando criança. Isso é a gente adulto, Nil. A gente às vezes olha para os nossos pais hoje como se fosse aquela criança com a ferida sangrando. E tenho a expectativa que eles vão me atender. Isso tudo é a criança dentro de nós, olhando para os pais, né? Ou então projetando isso para o marido, ou para o seu chefe, e tenho a expectativa que eles vão me atender. E da mesma forma quando eu era criança. Então, quando a gente sai emocionalmente da nossa família de origem, como essa criança, a gente vai para a vida dessa forma. Olhando como criança, querendo as coisas como criança, cobrando como criança e achando que o outro vai suprir e não supre. Não é verdade, Nil? Uma frase interessante também, Sandra, você falando sobre isso, é aquela que nós temos que nascer de nós mesmos. É verdade. Porque quem vai cuidar da gente, né? É lógico que, né, eu creio em Deus, eu sei que tem muitas pessoas que acreditam em Deus, que é o nosso Pai, né? Mas nós é que precisamos aprender a cuidar, já somos adultos. Por isso que a gente precisa ter essa caminhada, né? Como mostrei os bonequinhos. Porque quando você pega aquela criança, aquela adolescente, e vai se aproximando, né, da adulta, é quando você está cuidando de você mesmo. Você para, peraí, eu não posso ficar dependendo de todo mundo. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho as minhas responsabilidades. Mas enquanto é criança, eu não consigo. Exatamente. E você fica cobrando do mundo, cobrando das pessoas. Poxa, fulano não falou, nem olhou para mim. Fulano nem fez isso, nem pedi para ela fazer uma coisa que a menina não fez. Poxa, fulano, passei por ela na rua, ela nem falou comigo. É assim mesmo, ela não me ama. Fica naquela carência, naquele relacionamento de ciúmes exagerados. Exato. Né? Um ciúmes e é sofrido. E é sofrido, e é doloroso. Tanto que tem gente aí que se mata, né? Que não suporta a dor, não suporta a dor da separação. Porque aí vai mexer com as separações e com os abandonos da vida, da família lá de origem, dos sentimentos que ficaram lá atrás mal resolvidos. E que não estão mais resolvidos, exatamente. Os sentimentos de abandono, de rejeição. Né? Olha só, tem muita coisa para falar, Sandra, mas a gente está terminando? Daqui a pouco vai entrar na contagem regressiva. E então, assim, mais para a gente finalizar. Falaram aqui que liberou a live. Meu marido falou que até 4 horas. Então a gente pode passar um pouco. Então fala, Nil. Não tem mais essa contagem regressiva. Então. Santa Bárbara falou: não termina, não. Mas fala. Né? Falem mais, olha lá, falem mais. Nil, a única pessoa que não vai se abandonar é você mesma. Essa pessoa não vai se abandonar. É verdade. Se você tomar essa consciência de que ninguém... Situações vão te abandonar. De alguma... Ou alguém vai morrer na tua frente ou você vai morrer na frente da pessoa. Então, situações, ideias, elas te abandonam. Agora, você jamais vai se abandonar. E tem pessoas que se abandonam em vida, né? O Nil? Porque também ficam esperando que alguém cuide, não é isso? Ela está se abandonando. É criança. Ela está esperando... Criança que não está esperando cuida. Ser cuidado. Exatamente, ser cuidado pelo outro. Então, daí uma boa pergunta para hoje. Que idade emocional eu estou hoje, né?
Eu sempre pergunto isso para os meus pacientes. Qual idade que você acha, pelo teu comportamento que você tem? Uhum. Né? É uma boa pergunta para deixar aí. Exatamente. Né? É uma boa pergunta. Então a cura, Nil, não está na fuga, nos relacionamentos, nas minhas conquistas. Tem pessoas que querem, né? Tem gente que vai para a vida tenso, querendo conquistar. Isso, Gabriel, palavra autossabotagem, exatamente, para voltar a ser Isso aquela aí. criança lá. Né? Tem pessoas que vão É. assim, para a vida tenso, que eu tenho que dar certo para provar para os pais, para provar para a família. Como isso é tenso, né, Nil? E nem nos filhos. Né? Tem pessoas que acham que nos filhos, né, não encontrou, estão frustrados com os pais que não deram, aí busca no cônjuge que não deu, aí vão para os filhos que também não vão dar. Né, Nil? É. Hoje, essa semana mesmo, eu vi uma pessoa me falando isso. Aconteceu uma situação, ela é separada do marido e a filha não mora com ela, mora com o marido. E ela convidou a filha, acho que a filha tem 12 anos, convidou a filha para passar o final de semana Nil, com ela. agora o meu celular que está acabando a bateria. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar Você não lá, colocou Nil. o carregador. Vai falando aí, eu já volto. Ah, então tá. Então, essa pessoa, ela chamou a filha para passar o final de semana com ela, ir para casa dela. E a filha não quis ir. Não quis ir. Aí ela foi e falou assim: Nil, mas eu me senti tão rejeitada pela minha filha. Sabe? Aí eu falei assim: rejeitada. Porque, na realidade, né, a mãe é que cuida, né? O filho que cuida da mãe. Eu lembro. Você tá me ouvindo, Sandra? Tá que travou, gente? Travou? Quem tá me assistindo? Deu uma travada Nil, aí, deu uma né? congelada. É. A Silvia. Tá esperando voltar, Nil. Tá, né? Mas voltou? A Silvia Será que falou voltou? síndrome do impostor. Gostei dessa, Silvia. Síndrome do impostor. Nil, Então, oi? Voltou. Teu marido falou que voltou. pode falar, Nil. Então, sim. Porque aí eu me senti rejeitada. Então, na realidade, esse sentimento é um sentimento muito comum, né? E, na realidade, a rejeição que ela sentiu não foi pela filha, essa rejeição é que já está dentro dela. Porque tem questões Será lá. que é eu que não estou ouvindo aqui, gente? Tá todo mundo falando, continua falando, estamos ouvindo. Então fala, Nil. Eu tô te ouvindo. Você não está me ouvindo, Sandra? Sandra, não está me ouvindo? Sandra? Sandra, tá me ouvindo? Nil, Oi? Tá me ouvindo? você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Deixa eu te falar. Então a gente encerra por aqui, querida. Deu algum problema Então aqui. tá. Peraí. Tá bom. É porque as pessoas estão falando, eu não tô te ouvindo. As pessoas estão te ouvindo e eu não tô te ouvindo. Mas então a gente encerra por aqui e a gente marca uma outra live. Você tá me ouvindo? Tá?
Então a gente vai marcar uma outra live, tá? Para a gente continuar esse assunto que é muito interessante, Nil. Eu creio que abençoou muitas vidas aqui. Muitas participações, né? Eu estou vendo algumas falas aqui, tem algumas perguntas que não vai dar para responder hoje. Tá bom, querida? Isso. Muito obrigada pela tua participação. Eu não sei se as pessoas estão me ouvindo, tá? Para mim foi um prazer. Ah, estão pedindo para contar o final da história, Nil. Ai, meu Deus, agora já nem sei mais qual que é a história. Estão pedindo para contar o final da história. Então, eu vou contar o final da história. Eu acho que eu estava falando da pessoa que queria, que ficou chateada porque a filha não quis morar, não quis passar o final de semana com ela, e ela se sentiu rejeitada. Não tem um final da história, porque na realidade a filha não foi mesmo não foi passar o final de semana com ela. A questão é que a rejeição é o que estava batendo nela, bateu a rejeição, não bateu a questão não era com a filha, a questão era com ela. E na realidade, ela tinha uma questão séria de rejeição com a mãe. Ela se sentia rejeitada pela mãe. Não, o que eu estava falando é que a coisa da constelação, né? Que mãe, a Sandra sempre fala isso, que mãe, esse lugar da mãe. A mãe é que dá, o filho é que recebe. Na infância, né? Ela dá. Tá me ouvindo, Sandra? Ai, meu Deus, não sei. Então, o filho recebe, a mãe é que dá. A mãe é grande, o filho é pequeno. Entender essa hierarquia, porque muitas vezes, eu lembro na época que eu trabalhava com dependência química, tinham pessoas que estavam internadas. Nil, eu só vou pedir para quando terminar a história, me avisa que aí eu encerro, tá? Porque eu não estou te ouvindo. Tá, eu só vou terminar agora, assim, falando dessa questão dessa posição de mãe, posição de filho. Quando eu trabalhava lá na dependência química, chegava o final de semana, que era o dia da visita. E muitas vezes não recebiam visita dos filhos e nem das esposas. E durante as sessões de terapia durante a semana, eles falavam assim, eu não entendo porque o meu filho não me ligou. Eu disse, olha, você pode ligar, você tem o direito de ligar daqui para o seu filho. Por que você não liga? Então era isso que eu tinha para terminar. Eu vou avisar para a Sandra, foi um prazer poder estar com vocês, vamos ver se a gente conversa mais sobre esse assunto, que foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Ok, querida, beijo. Muito obrigada, tá? Me ouviu? Tchau, beijo. Foi maravilhoso estar aqui com você, Nil. Que bom. Você é uma querida. Tchau. Tá, tchau, queridos. Tchau. Se vocês estão me ouvindo, tchau, todos vocês, tá? Beijos e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.